Fazendo aqui para fazer uma redução ou ampliação de uma figura, eu vou precisar olhar todas as dimensões dele, para ficar tudo proporcional, né? Ou seja, se eu fizer uma figura que fique, vamos supor, dessa forma aqui, ó. Desse jeito aqui, ó, por exemplo, ela não ficou, eu dei uma achatada nele, né, ó, na figura. Então, eu encurtei ele, eu diminuí o tamanho aqui, ó. Mas ela não foi proporcional, né, ó, porque se eu olhar para essa e essa, não foi como se fosse uma redução proporcional. Para eu fazer das mesmas dimensões, ou seja, eu vou fazer uma redução criar uma figura semelhante. Mantendo a semelhança, então vai ter as mesmas. O que é as proporções? Se eu for contar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4 desse lado. Eu vou fazer a metade, por exemplo. Então, se eu for fazer uma redução, a metade do tamanho, aqui tem 4, então eu vou fazer com 2 pedaços. Aí eu olho outro aqui, 1, 2, 3, 4, então vai ser com 2 também. E eu vou olhar, ó, vou contar para cá, ó, aqui tem dois pedaços de altura. Então eu vou fazer a metade de 2 é um só. Então eu vou olhar, ó, essa altura, que seria proporcional a essa, eu conto um só. Então eu vou fazendo aqui, ó, uma redução, aí mantém as mesmas proporções. E também a gente observa que os ângulos aqui, ó, aí chama os ângulos congruentes, ou seja, esse ângulo aqui fica o mesmo que esse. Esse daqui que é ângulo reto fica o mesmo que esse, então forma os mesmos ângulos congruentes, né, formando uma redução proporcional a esse. Então ficou aqui uma figura semelhante com uma redução da metade, tá? Agora, se eu for fazer uma ampliação, eu posso fazer 4 vezes o tamanho, 3 vezes o tamanho, ou aqui no caso eu vou fazer o dobro do tamanho. O que é o dobro? É 2 vezes as medidas. Eu contei 4 aqui, então eu vou contar aqui, por exemplo, o dobro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então quer dizer que eu vou pegar 8 quadrinhos para eu poder fazer a minha ampliação. Da mesma forma, aqui tem 8 de altura, então eu vou contar aqui 8 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então quer dizer que eu vou vir até aqui da altura. E aí eu tenho que olhar também, eu tenho que observar isso, ó. Aqui tem 2. Se eu for fazer 2 de altura, ó, já não fica semelhante. Se é o dobro, então eu tenho que fazer o triplo. Daqui, o dobro de 2 vai para 4. Então, eu tenho que fazer até aqui, ó. Então, a minha ampliação, por isso que tem que ser tudo proporcional. Se eu fizesse 2 aqui, ó, aí já não ficaria uma figura semelhante. Dessa forma aqui, então, ficou uma figura toda proporcional. E, por exemplo, outra observação, ó, aqui, por exemplo, tem isso daqui. Ele não está pegando um quadrinho, então eu pegaria 2 e 2. Então, seria dessa forma aqui, né, ó. Certo? Então, redução e ampliação, eu tenho que observar as medidas. Todas elas. Ó, esse lado aqui, se eu for medir, aqui ficou a metade também. Aqui ficou o dobro dessa daqui, ó. Tá? Então, é isso que é a redução e ampliação. Eu tenho que observar todas as medidas para ficar uma figura semelhante. Que é a mesma coisa que também aí os ângulos congruentes, tá?